Olá, pessoal. Nós iremos falar sobre o poeta Bernardino da Costa Lopes. Bernardino da Costa Lopes nasceu em 1859 e morreu em 1916, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro, e nasceu antes do fim da escravidão. Mas era filho de pais livres e classe média baixa. A mãe era costureira e bordadeira e o pai escrivão. Depois de um tempo, ele residiu em Santa Ana de Japuíba, sob a condição de caixeirinho. Caixeirinho era um atendente de balcão em comércio. E a partir daí ele iniciou seus estudos. E assim ele foi aprovado no concurso público da cidade do Rio de Janeiro, cujo cargo era funcionário fiscal. Casou com Cleta Vitória de Macedo, em que teve 5 filhos, mas a esposa criou eles sozinha, porque o Belopes ele tinha uma amante. E ele vivia atrás dessa amante, porque ele dizia que era seu verdadeiro amor. E por causa disso ele escreveu poemas dedicados a ela, e um deles é o Sim à Flor. Depois de um tempo, ele aposentou prematuramente pela vida desregrada e boêmia que ele vivia. Ele bebia demais. E por causa disso, em 1916, ele foi internado em um hospício para ser tratado o seu alcoolismo. E morreu esquecido e desconsiderado no dia 18 de setembro de 1916, com 57 anos. Agora eu vou falar um pouquinho das obras dele, e um deles é o Cromos, que é de 1881, que teve uma segunda edição em 1896, onde possui variados poemas e sonetos. Tem o Pisacatos, Comédia Elegante, em 1886, Brasões, de 1895, onde é possível também ver variados sonetos. Sim, a Flor, que foi o poema que ele dedicou à amante, foi em 1899. O Valdelírio, de 1900. O Helenos, que também tem sonetos, que é de 1901. E o Plumário, de 1905. Bernardino da Costa Lopes, ou Belopes, foi reconhecido como um precursor do movimento simbolista do Brasil, sendo um dos autores do Manifesto Simbolista, juntamente com o escritor Emiliano Perneta, em 1890. Dentre as características de sua escrita, elas não são unicamente simbolistas, mas também têm aspectos do parnasianismo. Quanto à poesia realizada naquele período, ainda pode-se encontrar características do cotidiano. Há também uma espécie de retorno à sua cidade natal, ou Esperança, Rio de Janeiro, no poema Berço, no qual será analisado neste trabalho. Agora que já foi introduzida a biografia de Bernardino Lopes e sobre sua literatura, faremos a leitura e análise de alguns poemas. O primeiro poema a ser lido e analisado é o Berço. Berço. Recordo, um largo verde e uma igrejinha, um sino-rio, um pontilhão e um carro de 3 juntas bovinas que iam e vinham, inchando alegre, carregando barro. Havia a escola, que era azul e tinha um mestre mau, de assustador pigarro. Meu Deus, que é isto? Que emoção a minha quanto a essas coisas tão singelas narro. Seu Alexandre, um bom velhinho rico que hospedava a princesa, o tico-tico que me acordava de manhã e a serra. Com o seu nome de amor, boa esperança, eis tudo quanto guardo na lembrança de minha pobre e pequenina terra. Fazendo uma análise estrutural, podemos identificar que o berço se trata de um soneto com uma estrutura de rima um pouco diferente das tradicionais. Ao invés de ser em rima ABBA, ela é ABAB nos 2 quartetos, o que traz uma sonoridade única e uma representação simbólica que dá a característica de Bernardino Lopes. Podemos identificar algumas características abstratas a serem usadas. Ele traz símbolos. Um exemplo é que ele já inicia tratando do Largo Verde, provavelmente fazendo uma referência ao horizonte de mata que havia em Boa Esperança, sua cidade natal, o que é um recurso simbolista. Em vez de ele trabalhar diretamente com o tema, ele usa alguns símbolos, algumas referências para retomar. Ele sempre trabalha com a questão de locais que muito provavelmente possuem algum tipo de significado para ele. Ele trabalha a questão da igreja, ele trabalha a questão dos veículos bovinos que carregavam os bovinos de um lado para o outro, muito provavelmente fazendo transporte. Ele trabalha a característica das escolas. Ele também trabalha a característica da escola, tornando a fachada azul, porque muito provavelmente pode ter sido a escola de sua infância. E ele também traz uma cena isolada do seu cotidiano que aparenta ter sido marcante, que é a do tico-tico de seu Alexandre. Pelo visto, incomodava não só ele, mas incomodava todos que ali moravam. Ou seja, Bernardino Lopes, ele traz uma questão do seu cotidiano e vai trabalhando
de uma forma que ele constrói uma linha tênue em que ele sabe as características que ele está citando, usando símbolos ao invés de ir de fato no que ele quer dizer. Ou seja, usando todo o recurso literário do simbolismo, usando a questão das imagens, dos símbolos, das características, de uma forma velada, extremamente rítmica e poética. Também podemos analisar o tema da infância, um tema da natureza e toda a construção simbólica é feita para enaltecer algo do passado, como se desse a entender que há uma sensação de falta, uma sensação de saudade, uma sensação de desejo daquilo, mostrando um carinho e ternura. O outro poema a ser lido é Aquela Mão. Ainda que me sangre vivo no juízo o golpe hostil daquela mão violenta, fidalga mão de castela e iumenta, de alvor sinistro, nua de improviso, culminava um lívido sorriso de recalcado fel, que a fúria aumentava, a alma açoitava-lhe a infernal tormenta de um anjo expulso, reprobo indeciso. O ódio arfava em seu ser trêmulo e lindo, loura açucena que um tufão varria da minha alcova, ao fim, se despedindo. Num delirante gesto de rainha, sacou da luva terça a mão erguia, como um punhal puxado da bainha. Diferente de O Berço, A Mão é um soneto que possui uma estrutura clássica. Os seus dois quartetos são em rima A-B-B-A, diferentemente da anterior, que era A-B-A-B. O que podemos analisar é uma simbologia de uma mão rígida, uma mão dura, ou seja, uma pessoa que é rígida, que é concisa na sua decisão, que é punitiva, mas uma construção de alguém que foi extremamente punido, que está passando por essa penitência e de certo não sabe o porquê disso, mas sabe que a pessoa que está fazendo isso com ela não possui qualquer tipo de piedade ou de escrúpulo. Por mais que Bernardino Lopes não seja um autor de extrema popularidade, ele é extremamente importante para o início do simbolismo brasileiro. E por esse motivo, por fazer parte da história da formação do simbolismo no nosso país, ele é um autor de grande relevância e que não deve ser esquecido tão facilmente. E com esse trabalho, deixamos a recomendação de um autor para a nossa cultura literária. Espero que todos tenham gostado e espero também que possam ler Bernardino Lopes e não deixá-lo cair em esquecimento.